Eu avisei que morreria pelo que fez. Devia ter arrancado a minha cabeça. Beleza, vamos falar de console? Há uns dias atrás, a Digital Foundry comentaram sobre a dúvida que estava começando a surgir na cabeça das pessoas, porque o PS5, que é menos potente, tem os jogos rodando melhores do que no Xbox Series X. A resposta, em termos não tão simples, é que ele tem uma API melhor, mas isso não responde muita coisa. Como exatamente ele roda melhor? Agora uma pergunta mais interessante. Vamos fazer uma breve análise sobre isso? Então bora! Vamos começar pelo começo, pode soar redundante, mas é isso mesmo. Qual o histórico da Sony e da Microsoft em fazer seus hardwares? A Sony lançou 5 consoles de mesa, pelo menos os que são minimamente relevantes. O PlayStation 2, o PS3, o PS4 e o PS5. Já a Microsoft teve 4, o Xbox 360, o Xbox One e o Xbox Series. PS1 era o queridinho da galera e teve diversos clássicos. E se você pensa que a Sony, quando estava começando, era inocente, está errado. A Sony já era a Sony quando estava fazendo o PS1. Mesmo o PS1 não sendo o console mais potente, tecnicamente falando, ele perdia para o Nintendo 64, que era 64 bits, e para o Dreamcast, que era 128 bits. A Sony ainda assim conseguiu ganhar simplesmente pelo fato de ter feito a escolha certa nos momentos certos, com os jogos exclusivos, mesmo que temporários, saindo para o PlayStation. Para toda a conveniência do PS1 também ser um tocador de CD, e os CDs do PS1 terem bastante espaço para ajudar a armazenar os dados dos jogos também foi um ponto positivo. As concorrentes perdiam nisso e a Sony mirou no ponto fraco delas, que nem viram de onde veio o golpe até ser tarde demais. O PS1 mal aguentava rodar os jogos 3D, a textura quase explodiu com o console e ficava todo tremido, parecia que tava todo mundo sempre dançando. Mas na época, a diversão e os jogos bem feitos ganharam. Shenmue, que é praticamente o pai dos mundos abertos, estava saindo, mas geral só queria saber do Final Fantasy ou o Gran Turismo no PS1. PlayStation 2 evoluiu e corrigiu todos os problemas do PS1. Se um dia espaço foi problema para a Sony, ele tinha um leitor de DVD que garantiu muito mais capacidade para rodar muito mais coisa do que deveria. Ele repetiu sem grandes problemas os mesmos feitos do PS1, com tanta coisa bem feita e divertida que fez a infância de muita gente. Até hoje tem jogo da época dele relançando só com algumas melhorias. Chega a ser quase blasfêmia resumir ele assim. Um pouco depois dele chegou o Xbox e o GameCube. O GameCube era mais potente, mas repetiu o mesmo erro do antecessor e tinha pouco armazenamento, nesses mini discos do capeta. O Xbox era praticamente um PC, rodava tudo melhor, às vezes até em resolução HD. O problema dele foi que ele foi o último a chegar mesmo, só isso. Revendo hoje em dia as comparações, a gente via como o PS2 era o mais feio e pobre em gráficos, mas isso não impediu a Sony de nada. O console foi um sucesso. Aqui vai entrar um ponto importante para o futuro. Como o PS2 vendeu muito, as empresas sabiam como otimizar os games para ele e valia a pena fazer o port para o console ou mirar nele como base. Mesmo que o jogo vá sair para outras plataformas, ter ele como base ajudava até a ter uma otimização automática para quando saísse para o Xbox ou PC, já que a conversão ao contrário, do mais potente para o mais fraco, ia dar muito mais trabalho. Vide o Xbox Series S hoje em dia. Algumas pessoas acham que os jogos são feitos para ele e que ele está atrasando a geração, mas na realidade ele recebe o port depois. E alguns jogos até são adiados no Xbox por causa disso, porque se sai para o irmão maior, tem que sair para o irmão menor. No PlayStation 3, a Sony subiu a cabeça. Lembra que falei que as empresas repetiam o mesmo erro e não viam os golpes chegando? Elas já eram pré-estabelecidas no mercado, elas nem sequer viram a Sony chegando quando já era tarde. E aqui foi a vez da Sony fazer isso. Ela fez o PS3 com um novo tipo de disco, o Blu-ray, e isso realmente foi útil. Mas o console chegou tarde, tinha uma péssima arquitetura, dificultava em fazer os games para ele. Nesse tempo, a Xbox, sua concorrente direta, aproveitou a deixa para copiar os passos da Sony e tentou não errar em nada com o Xbox 360.
Cada passo em falso da Sony era uma vitória para eles, e essa foi uma geração onde a Sony deu vários passos em falso. Ela também não viu a Xbox chegar até que quase não fosse tarde demais. No final da geração, a Sony investiu em exclusivos de peso e tentou ficar em pé de igualdade com qualquer coisa que a Microsoft oferecesse para seus jogadores. Só para você ter uma ideia, a Microsoft faz isso até hoje. Ela sempre vai ser a pedra no sapato da Sony para mostrar que eles vão estar ali esperando com seus Xboxes e seus serviços para qualquer jogador de console carente. Nesse meio tempo, a Xbox também investiu em seus exclusivos. Era fácil portar os jogos para o Xbox 360. Tem a polêmica até hoje se o Xbox 360 é ou não mais potente que o PS3, porque teoricamente o PS3 é. Mas ele era tão difícil de programar que no final os jogos ficavam melhores no lado verde da força. Lembrando uma história que tinha acontecido no passado. A Xbox deu um show naquela geração, mas a Sony correu atrás do prejuízo e quem ganhou aquela geração foi o Nintendo Wii. O console mais fraco daquela geração simplesmente chegou sem nenhuma das duas perceberem e as duas estavam de guarda baixa. O console só não era fácil de portar porque era o menos potente. A Nintendo tentou com todas as forças inovar, criar uma experiência excelente que pudesse ser jogada por todos. A abordagem da Nintendo não estava dando certo e ela não ia aguentar mais uma geração assim. Se uma coisa a Nintendo mostrou naquela geração é que ela sabe aprender com os erros, ela tinha mais armazenamento, exclusivas de peso, retrocompatibilidade com seu console anterior e investiu em um esquema de serviços minimamente decente. Ela viu nichos de games que não estavam sendo muito explorados, como jogos para todas as idades. Todas as inovações e jogos divertidos garantiram que quase toda criança e até idosos tivessem um Wii. E esse foi um golpe não esperado pela Sony e pela Microsoft. Isso criou até uma espécie de regra de honra entre os três. Nenhuma delas atacava a Nintendo, eles estavam dizendo que sabiam fazer consoles e jogos e estavam fazendo. E tanto a Sony quanto a Microsoft só sentavam e aprendiam. Afinal, a Nintendo já estava dando aula quando ambas estavam nascendo. A Nintendo tem um monte de políticas com a qual eu não concordo. Os jogos deles são muito caros, mesmo para padrões fora do Brasil. I know people whine about Nintendo not wanting to drop prices on things, but you know, like the latest Ubisoft game is going to be like $20 in a few months. That does not happen with Nintendo games. They might go on sale 3 years later and it'll drop to like $40 for a week. Mas a Nintendo realmente sabe fazer o que faz, videogames. Na oitava geração, a Sony aprendeu com todos os seus erros no passado, investiu em exclusivos de peso, uma nova API e hardware mais amigável para os desenvolvedores. E pela primeira vez o console mais potente daquela geração era o console da Sony. O Xbox One era o mais fraco e ainda tinha várias restrições, que com o tempo foram removidas. Apesar de vários jogos terem sido feitos com o Xbox One em mente, para facilitar o port, vários jogos no final acabaram mantendo a regra de fazer no PlayStation primeiro e depois portar para o restante, com exceção de alguns jogos que eram feitos com o PC em mente. Depois teve aquela palhaçada dos consoles Pro para rodar os jogos em 4K, mesmo que a maioria dos jogos não rodasse em 4K. Também teve o Wii U, foi bastante confundido com um acessório do Wii e não um console à parte. Resumindo, foi um fracasso, mas a Nintendo logo mais calou a boca de todos com o Switch e relançou os jogos do Wii U para ele. Aí geral esqueceu do Wii U. O Switch repetiu vários dos feitos do Wii. Enfim, para não ficar mais do mesmo, vamos já para a parte mais importante e tema final do vídeo. A nona geração de consoles chegou e com eles temos o PS5, o console mais rápido dessa geração, de acordo com a Sony, o Xbox Series X, o console mais potente dessa geração, e o Xbox Series S, o console dessa geração. E é isso, eu não tenho mais nada para comentar. Mas não me entendam mal, na verdade, esse cara aqui, esse é um cara legal. Dessa vez eu vou falar sobre as especificações e hardwares deles e chega de conforto. Vamos para a parte difícil, finalmente. Eu não falei antes, o Joey Veno já fala sobre isso se você quiser saber dos consoles antigos, mas esse aqui tem vários pontos interessantes que quero comentar. O processador deles. O processador ele é como o cérebro do console. Ele lida com todas as instruções que o jogo precisa executar. Tanto o PS5 quanto o Xbox Series X têm cérebros muito parecidos, então em termos de capacidade de processamento eles estão praticamente empatados. Por mais que cada empresa tente te enrolar e dizer que não, é essencialmente o mesmo. As mudanças que eles trazem entre si não são significantes a ponto de fazer um console ter 60 FPS e o outro não.
eles são mais ou menos igual, incluindo o Series S, ponto para todos. Memórias, tirando o Series S que tem 10 GB, os outros dois têm 16 GB, mas um adendo, o PlayStation possui mais memórias mais rápidas, que pode ajudar a ter mais estabilidade no FPS, ou no carregamento de algo. O Xbox Series X tem 10 GB mais rápido que o PS5, mas os outros 6 não. Isso coloca eles mais ou menos em pé de igualdade no final. Essa memória que estou falando é a RAM. Essa memória é como a mesa de trabalho do console, é onde ele coloca todas as informações que precisa acessar rapidamente quando você joga. Um exemplo, mapas. Quando você aperta um botão e o mapa aparece, normalmente é porque ele estava na RAM, só esperando você acionar. Os consoles hoje em dia têm memória para guardar salas inteiras na RAM, como Alan Wake 2. Aliás, olha o mapa ali. SSD. Aqui vai a cartada da Sony. Ela tem um SSD 2 vezes mais rápido e que comporta uma largura de banda maior. Mas nada no PS5 faria isso mais útil do que carregar cenários instantâneos, já que o necessário para isso ser uma vantagem real em frames seria algo que o PlayStation não é capaz de aguentar, como jogos em 8K, por exemplo. Já foi provado de A a Z que qualquer SSD pode fazer o que o PS5 faz. Quando os jogos que somente o PS5 é capaz de rodar saíram para PC, encontraram um arquivo muito suspeito e intrigante no Ratchet & Clank para PC, onde esse arquivo propositalmente deixava o carregamento dos jogos no PC mais lento. A Sony realmente tentou empurrar goela abaixo que uma 3090 e um SSD com o dobro de velocidade do SSD do PS5 não conseguia rodar mais rápido? Ah tá. Sobre o armazenamento, imagina ele como uma estante de livros. Um HD consegue ler uma página por segundo, enquanto um SSD consegue ler um livro por segundo. E o SSD do PS5 consegue ler 2 livros de uma vez. Tem também outros detalhes como organização e compressão dos arquivos, mas vou parar por aqui. GPU. O PlayStation 5 tem 10 teraflops de potência e o Xbox Series X tem 12. Mas aqui as coisas vão complicar ainda mais. Se prepare, esses teraflops não são uma nova espécie, essa palavra vem de cálculo teórico de pontos flutuantes. Quando a gente faz o cálculo, temos uma vantagem para o Xbox Series X, 16% para ser mais exato, então ponto para ele, acabou o vídeo, o Xbox ganhou. Mas pera lá, dá para ir além. Primeiro que pela pontuação até agora, fora a GPU, temos um empate. E segundo que essa questão da GPU é mais complexa, você não joga pontos flutuantes teóricos. Ambos os consoles são uma mistura de placas da AMD, eles são uma espécie de RX 6800 nerfadas, feitas para se parecer com a RX 6000 Series 700. Já o Xbox Series S, esse é um cara legal. Nessa da GPU conseguimos fazer uma pontuação à parte, o Series X ganhou por 16%, mas na verdade nunca tivemos consoles tão semelhantes antes, e isso tecnicamente deveria ajudar ambos a ter jogos iguais, mas por que muda tanto entre eles e por que o PS5 anda rodando melhor? Quando vamos mais em detalhes na GPU, falamos de Compute Units. O Xbox tem mais uma vitória, 56 contra 36, mas a complexibilidade de usar essa performance a mais geralmente não é aproveitada. A GPU é responsável pelos gráficos do jogo, tudo o que você vê na tela. Imagina que a GPU é como um confeiteiro. O Xbox teria um forno mais potente para assar esse bolo mais rápido, mas como o PS5 não fica muito atrás e consegue tirar o bolo do forno mais rápido, no final ambos conseguiriam fazer um bolo igual, com diferença de 16%. Mas lembra que o PlayStation geralmente era o mais fraco, onde as desenvolvedoras tinham o costume de otimizar o game? Qualquer jogo que seguir esse princípio, ou seja, foi otimizado para o PlayStation, vai seguir o hardware dele e tudo que o Xbox tem a mais não será usado ou será usado apenas para ajudar a ter o porte mais rápido. O que também não adianta muito, pois o Series X tem que esperar a versão do Series S ficar pronta para o jogo sair. Se olharmos essas especificações, realmente não faz sentido o console da Sony ter uma melhor performance. Mas aqui vale lembrar de uma coisa. Lembra que falei que o PS2 era o console mais fraco da geração dele? Mas foi o console que mais vendeu porque as empresas sabiam como otimizar os jogos para ele e valia a pena fazer o port para o console ou mirar nele como base. Acontece que o PS5 é exatamente isso. A grande maioria das empresas otimiza os jogos para o PS5 e porta para o Series X depois. Isso cria situações onde muitas vezes temos várias mudanças, patches e updates para ajudar o jogo no Xbox, até que a empresa consegue uma otimização legal para ambos. Mas na maioria das vezes, a primeira versão que sai vai ser mais otimizado para o PS5 primeiro. Mesmo com esse tanto de otimização no Xbox, o jogo vai acabar ficando mais otimizado onde ele foi feito originalmente.
Se colocarmos no gráfico também a facilidade de porte, tanto por costume quanto por usar uma API mais amigável para os devs, o PS5 sai na frente. É como se aquela GPU que assa bolos na analogia que eu fiz fosse feito por uma idosa muito chata, que são as desenvolvedoras, que tem um forno que ela sabe de cabeça como fazer bolos melhores, mesmo que um forno menos potente. Se ela fosse fazer em outro forno, mesmo que mais potente, ela talvez queimasse o bolo numa primeira tentativa. Ela leva mais tempo para fazer o bolo com a mesma qualidade que ela faz no forno que ela já está acostumada. Quando o Xbox ganha algo do PS5, a diferença não é tão grande. E quando é, as idosas não sabem o que fazer com os teraflops a mais. Não quero dizer as desenvolvedoras. E quando o PS5 ganha algo do Xbox, a diferença é mais relevante. As devs sabem usar e ele ganha mais vezes. No final das contas, isso traz uma vitória para o PlayStation 5 em GPU, e não para o Xbox. Vamos recapitular. Processador. Impacto técnico, diferença irrelevante. Ponto para os dois. Memória RAM. Impacto técnico de novo, diferença irrelevante. Ponto para os dois. SSD. Vitória do PS5, cerca de 78% de diferença. GPU. 36 versus 52 Compute Units. Vitória técnica do Xbox Series X, mas GPU destrinchada. Teraflops. 10,23 versus 12. Vitória do Xbox Series X, cerca de 16% de novo. Gigatexels em fill rate de texturas. Vitória do Series X, cerca de 16% de novo. Bilhões de interações em Ray Triangles. Vitória do Series X, cerca de 16%. Clock em GHz. 2,23 do PlayStation versus 1,82 do Xbox. Vitória do PlayStation por cerca de 20%. Bilhões de rasterização de triângulos. Vitória do PS5 de novo, cerca de 20%. Bilhões de culling rate. Vitória do PS5, cerca de 20%. Gigapixels por segundo em pixels fill rate. Vitória do PS5 de novo, por cerca de 20%. E só mais um último fato. O PS5 tem jogos otimizados para ele há um ano antes do Xbox. Isso é mais uma vantagem para ele. A API mais amigável e preferência de otimização de acordo com os desenvolvedores, se tem algo que foi provado no passado é que isso sempre foi importante. Destrinchado da GPU, vitória prática, PlayStation 5. Otimização, vitória do PS5. Resultado final, o PS5 acumulou 5 pontos e o Xbox Series X 3. Sem os empates, o PS5 fez 3 pontos e o Xbox Series X fez 1. E sim, nesse caso aqui, 10 teraflops é maior do que 12. Antes de finalizar, você deve ter pensado que vários jogos da antiga geração rodam no PS5 pior do que no Series X. Bom, isso é verdade, mas estamos falando de jogos que rodam na API antiga, a do PS4 no PS5, e não dos jogos nativos do PS5. Nisso, o Xbox vai sempre usar os teraflops a mais dele para rodar os jogos melhores, mas nos jogos da atual geração, a menos que o Xbox tenha sido colocado em mente para a otimização, o PS5 acaba ganhando. Até os polêmicos Mesh Shaders que tem no Xbox e não no PS5, no final foram completamente ignorados, porque o PS5 vendeu mais e ia ter jogo rodando nele de qualquer forma, seria mais uma vitória prática do PS5. Lembrando que tudo isso dito até aqui é do ponto de vista técnico, prático e na visão das desenvolvedoras. O que vai determinar no final qual é o melhor seria o que você pode comprar, o que tem os jogos que você quer e a facilidade de ter eles e o que te diverte. Nesse caso, o Series S, esse poderia ganhar fácil dos outros dois. Se considerar os serviços da Microsoft, o PS5 tem seu equivalente, daria um impacto técnico para ambos. Mas a gente sabe que o Game Pass está anos-luz na frente do PlayStation. E reiterando, o melhor depende das necessidades e gostos individuais de cada jogador. Ah, e o SSD do Xbox é mais fácil de trocar, mas o PS5 não usa formato proprietário. Meu Deus, podemos debater isso até amanhã. Por isso, se notou mais algum ponto que gostaria de comentar, deixa nos comentários. Se gostou do vídeo, considere deixar o like e se inscrever para futuros vídeos nesse estilo. Até a próxima. Esse é um cara legal.